E a gente tem o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, que afirma que as decisões do novo presidente dos Estados Unidos travam o diálogo multilateral e provocam um risco de crise nas organizações internacionais. Ele também defendeu a cooperação com o Brasil sobre os temas econômicos e migratórios durante essa visita que o presidente português fez agora ao Brasil essa semana. O Marcelo Rebelo de Sousa foi recebido pelo Lula e também pelo presidente da Câmara, Hugo Mota. O português disse que pretende trabalhar junto com o Brasil em relação a questões migratórias que também estão no foco do Trump. Ele citou a promulgação da lei que alterou o Estatuto dos Nacionais de Países de Língua Oficial Portuguesa, que concede uma autorização de residência de 1 ano a imigrantes dos países que falam português, sem que seja preciso passar pelo processo de manifestação de interesse, que hoje leva até 2 anos. A situação da comunidade brasileira em Portugal foi um dos temas tratados entre o Lula e o Rebelo, diante da escalada de casos de racismo e xenofobia contra brasileiros em Portugal. Aliás, eu sei que tem muita gente que acompanha o Bom Dia Flow de Portugal, do Porto, de Lisboa, de Carcavelos, Paredes. Então, vocês contem aqui para a gente como está essa situação. Atualmente, mais de 400 mil brasileiros residem em Portugal, a segunda maior comunidade brasileira no exterior, atrás apenas dos Estados Unidos, e cerca de 150 mil portugueses moram no Brasil. E tem meio essa história lá em Portugal, né? Tem. A minha irmã mora lá há 7 anos. E... Ela já passou por alguma coisa? Já. Sério? Sim. Porque o sotaque brasileiro, né, é o português, sim, mas é muito diferente. É bem diferente. Então, é perceptível. Eles logo percebem. Tem até um jeito que eles consideram pejorativos de chamar os brasileiros, que são os ucas, né? Principalmente a população mais velha tem um pouco de ranço. E o português, ele tem um jeito também diferente de ser, né? Sim, da gente, assim. Tipo, eu, quando vou lá, às vezes me assusta, a minha irmã fala, você tem que se acostumar. Porque eles dão umas broncas, assim, eles são mais grosseiros pra gente, né? Não tô falando que eles estão acostumados. Eu que não tô acostumada, sim, né? É o jeito então, você deles. vai numa loja, você errou a fila, a mulher fala de um jeito com você que parece que você tá na escola. Tipo, você tá devendo alguma coisa para alguém, entendeu? Quando, na verdade, você só quer pagar por um produto. Você fala, desculpa, eu só queria pagar por esse produto. Eu só tô aqui para isso. E a mulher, eles têm um jeito diferente de tratar. E tem uma má vontade, sim. A minha irmã, por exemplo, fica muito dividida entre colocar a filha no colégio no público, né? Ou no internacional. Hoje, a filha dela está no internacional, é pago. A escola pública em Portugal é gratuita, tem algumas coisas que você paga, mas é irrisório e é ótima. Então, ela sonha, ela tem esse desejo, mas ela tem um pouco de receio do que pode do bullying, acontecer essas coisas, com né? a filha. Sim, ela fica bem. Imagino. E na rua mesmo acontece. Ela diz que à medida que você responde, eles param. Na mesma grosseria vou pôr aspas aqui, mas nesse mesmo estilo, você sabe a coisa para. 2 anos atrás eu fui para Portugal e fui passear e tal. Foi muito bem recebida, muito bem atendida, zero problema. Mas aí eu peguei um táxi e era um senhorzinho que estava dirigindo e ele percebeu que eu era brasileira, óbvio que eu estava conversando com meu marido, ele se ligou e a gente começou a conversar, né? Aí ele, tem muito brasileiro aqui, o brasileiro aqui faz isso, faz aquilo outro. E aí eu brinquei com ele, eu falei, a gente aprendeu direitinho com vocês, né? Porque vocês foram pra lá primeiro, né? Aí ele ficou meio sem graça, não sabia o que dizer. Olha, Daniela. Aí eu respondo, eu não tô nem aí. Daniela é a treta com o taxista português. Exato. Aí ele ficou meio sem graça, desconversou. E aí ele foi tentar me atacar de outro lado. Aí ele fez assim, não, mas o problema maior mesmo da imigração de brasileiros aqui em Portugal é a prostituição. A mulher brasileira é muito associada à prostituição. Aí eu cheguei para ele e falei assim, mas se a mulher brasileira vem para cá para se prostituir é porque tem mercado, é só vocês não contratarem. E aí ele calou a boca. Ué, gente, eu tô errada? Se existe uma alta demanda... É isso. Se ninguém contrata, não tem. Agora, se a gente vai para lá, as profissionais, né, do job, como estão dizendo hoje. Do job, se as profissionais do job vão para lá e os portugueses e os europeus preferem as profissionais do job brasileiras às europeias,
Não é problema nosso, é problema de vocês. Então, vocês não contratem as profissionais do job brasileiras. Ponto final. Gente, olha o Damian. Não é a lei da procura e da oferta, não é isso? Olha o Damian Stein, Daniele. Olha a conexão que ele fez. O que ele fez? Aspas. Se está caro, não coma. Mas é isso. Ué, gente. É o que Lula tem falado, aquelas, né? Aí Mas, o Rodrigo gente, da Silva falou, usando o jeitinho brasileiro para calar eles. Bianca, Dani, melhores respostas. Mas, gente, eu dei essa resposta e claro que o cara não teve o que dizer. Porque o que ele vai falar? Se eles é que estão contratando essas mulheres, se eles é que muitas vezes chamam essas mulheres daqui para ir para lá, vai falar o quê? É só vocês não contratarem, é só vocês não chamarem, que aí o pessoal não vai. Ponto. Mas tem, é bem isso mesmo. Tem essa ligação, mulher brasileira, prostituição. Sim. Tem roubar emprego, essa percepção. Existe, sim. É algo que causa, principalmente na população mais velha, uma falta de compreensão a respeito. Foi o que eu conversei com ele também. A população mais velha vai fazer um trabalho, por exemplo, de garçom? Não vai. Eles são vagas que precisam ser preenchidas. Exatamente. Então, assim, tanto é que existe um estímulo do governo português para trazer imigrantes para lá, porque eles precisam de mão de obra jovem. Porque está envelhecida porque o país é população. velho. Então, eu entendo os idosos ficarem reclamando disso, daquilo, tal, não sei o quê. Mas eles têm que entender que o Joãozinho que sai do Brasil, que tem 25 anos, não vai roubar o emprego do seu Giuseppe, que tem 85. E o filho do Giuseppe, que tem 30, ele não está em Portugal. Exatamente. Ele estuda em Portugal para morar em outros países. Ele estuda em Portugal para morar em louco. outro país, para trabalhar em verdade. outro país, porque é isso que acontece. É isso que acontece. Então, eu acho que é essa desinformação que faz a galera praticar esse preconceito, esse racismo, que Portugal, blá, blá, blá. olha, acho que a Luana Piovani é uma mulher bocuda. E eu acho que ela já falou muito sobre, por exemplo, a visão da mulher em Portugal. E ela tem razão. Sim, Portugal sim. é diferente, bem diferente do Brasil. A língua é muito parecida, mas os costumes, a cultura é muito diferente mesmo, assim. Aliás, às vezes eu vou e falo, nossa, que loucura, né? Parece que é igual, mas é completamente diferente. E tem um lance lá na Europa que deixa os portugueses bem pistolas. E nisso eu concordo com eles. Porque aí eu acho que precisa ter uma fiscalização maior e ter alguma coisinha. Que parece que se você recebe um salário menor e não consegue se manter, o governo parece que te dá uma ajuda de custo, né? Para você complementar a renda e conseguir pagar um aluguel. E tem muita gente, principalmente imigrante, que trabalha por fora sem registro. Maracutaias. Para conseguir esse dinheiro do governo e assim ter 2 salários, do trabalho que ele tem e o governo que dá. Não duvido. Maracutaia tem em Maracutaia tem no mundo inteiro. E isso eu concordo com eles, porque isso está errado. Isso tem que ter uma fiscalização maior. Eu acho que o governo português tinha que dar uma mudada nessa lei. Alguma coisa tinha que ser feita. Nisso eu estou de acordo com vocês. Agora, o resto, meu bem, vamos ter que conversar direitinho aí. Vou ler aqui o que escreveu pra gente a Márcia Oliveira. Como imigrante legal e convidada pelo governo do Canadá, existe um abismo enorme entre os programas de imigração e o conhecimento da população sobre a necessidade de ter imigrantes na economia. Sou cidadã, trabalho, pago meus impostos e perdi a conta de quantas vezes escutei na rua que eu deveria voltar para o meu país. Inclusive, tem um podcast que eu amo, que é de um inglês, chama Diary of a CEO. Eu acho incrível. Cada vez ele conversa com uma pessoa, não é só sobre empresa, às vezes é muito sobre empresa, mas às vezes é sobre comportamento, nutrição. São várias pessoas muito especialistas das suas áreas que conversam com esse cara. E tem um agora, o último que ele fez, que eu estou terminando de ouvir, estou chocada, assim, porque é um cara especialista em em como a gente se comporta, comportamento humano. Tá. E aí ele fala de 1000 assuntos, gente, desde assim, homem, mulher, por que o homem escolhe essa mulher, porque essa mulher escolhe esse homem, de acordo com desenvolvimento, né, desde antes até hoje, quais são as coisas que a gente procura. E aí ele fala sobre imigração. Então, numa projeção de que no futuro, muitos países, a natalidade já está super baixa, já está abaixo do que seria. Então, muitos países que vão ficar quase 100 habitantes, que vão precisar
de imigrantes. Então, que hoje a gente está nessa vibe do bloqueio dos imigrantes, né? Sim. Nos Estados Unidos, na Europa também tem, em muitos lugares. O que a gente vai fazer com esses imigrantes? Gente que está fugindo da guerra, o que é que faz com o refugiado? Sim, sim. Isso é uma questão muito presente. E aí ele projetando para esse futuro, onde talvez os países vão querer que as pessoas, Vão por favor, precisar, venham para é. cá, porque tá faltando gente aqui, porque Porque a esse economia país... não gira, trava Exatamente. tudo. Então, eu achei super interessante. Eu Que quero é isso, dizer né? O aqui- mundo hoje é de um jeito, amanhã Vai ser pode completamente ser diferente. completamente E diferente. já deixo aqui meu manifesto dizendo para vocês, italianos, que estou tirando a minha cidadania e em breve, muito em breve, daqui a alguns anos, vamos nos encontrar de forma definitiva, tá? Eu já visitei aí, eu já sei exatamente, inclusive, onde eu vou morar e sei que estamos pau a pau na ignorância, entendeu? Então, eu vou me dar muito bem na Itália, Paula. Eu também acho. Porque Fala alguma coisa em italiano. é uma gritaria, é uma grosseria. E eu cheguei no aeroporto, já vi gente gritando. Eu falei, eu tô em casa. Porque se vier pra cá, nós vamos pra lá e nós vamos sair no tapa, no meio da rua. Vai ser ótimo. Corre no seu sangue. Tá, a Itália tá aqui, meu bem. Vocês me aguardem.